tava esperando, acho que avaliado em mais de vale nada, 63 mil reais. Um carro como esse é um eu vou verdadeiro pegar investimento, Baubau. perfeito para você usar no seu dia a dia. Começar o seu negócio como motorista de aplicativo ou vender e realizar os seus sonhos e da sua família. Confere comigo a alegria de quem já acreditou, assinou e ganhou. Eu ganhei esse lindo carro no Mundo Record. Gente, acredite, é real. Quando me ligaram, eu não acreditei. Quando eu vi meu CPF, estava lá na tela. Ganhei esse carro, tô feliz demais. Obrigado, Mundo Record. Bom demais, né? Eu quero ver você aí, ó, fazendo parte desse time, viu? Então acesse mundorecord.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E assine por apenas R$ 4,99 por semana. E você concorre a prêmios incríveis, avaliados ao todo em mais de R$ 1.300.000. E agora, eu quero ver você aí, a família, o Brasil inteiro torcendo, porque tá na hora do sorteio! E quem vai levar esse carro pra casa, hein, gente? Ai, eu tô torcendo tanto. Eu tenho certeza que vai ser você aí, ó, nosso assinante aqui do Mundo Record. Vamos descobrir juntinhos. Diretor da CPF na tela. Os números vão girando. E você, ó, reúne a família e torce, porque o prêmio é bom demais. Olha o CPF apontando na tela, gente. 51682, final 06. Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Parabéns. Eu tenho certeza que esse prêmio, sim, vai fazer muita diferença aí na sua vida. E sabe o que é melhor? Se não foi você que levou esse carro, não tem problema nenhum. Continua assinando, porque ainda dá tempo de concorrer a todos os prêmios da semana, incluindo aí, gente, aparelhos de última geração, uma moto na quarta-feira e um carro velhinho no domingo que vem. Bom demais, né? É prêmio que não acaba mais. Então corre, não perde tempo não. Acesse, assine e venha fazer parte do nosso Mundo Record. Uma boa noite, até amanhã e continue com a nossa programação. Que período difícil a gente está vivendo, não? Um ano depois do início da pandemia, cá estamos lidando com perdas, desemprego, tristeza. Só que hoje, a gente queria te fazer um convite. Que tal por uma horinha, tentar sorrir um pouco? Não é fingir que nada está acontecendo, não. Está acontecendo sim, a gente sabe. O tempo todo, com a gente, com quem a gente gosta, com quem a gente ama. Não tem a menor possibilidade de fingir que não. Só que a gente também precisa, mais do que nunca, de um respiro. Por isso, hoje a gente vai tentar te fazer sorrir. Com sorte até gargalhar, quem sabe? Como? Com o humor dos memes. Você sabe o que é meme? Qualquer coisa que você faz, viraliza aí, né? Nada a ver. Difícil explicar. Fácil de rir. Memes são imagens ou áudios hoje em dia que são ou muito engraçados ou muito impactantes. Sucesso do mundo virtual
Tem cara de blogueira, jeitinho de blogueira. E o legal dessa peça é que tem esse cinto, então ela fica bem rica. O que vocês acharam? Mas esse ainda é só um sonho. Se dependesse de você, hoje você estaria muito famosa. Sim, hoje eu seria muito famosa. Hoje eu seria blogueira, que é o que eu gosto de fazer. Dar dicas, falar na internet, falar com a galera, interagir. Geórgia leva jeito. É daquele tipo de pessoa falante, comunicativa. Já participou de comerciais, fez curso de atriz, mas só conseguiu ficar famosa mesmo em 2010. E foi sem querer. Eu acho uma puta sacanagem. A menina com 15 anos que ficou famosa na internet, hoje está com 26 anos. Muito tempo passou e ela continua famosa, porque essa frase é dita até hoje por muita gente. Sim, até por mim, né? A Geórgia é a menina que aparece no vídeo dizendo a frase que virou meme e que é meio sem sentido. Falta de sacanagem. Aliás, a gente já avisa que durante toda essa reportagem vamos ter que usar esse que você já ouviu 2 vezes. Afinal, a estudante soltou um palavrão. Isso aí já é uma coisa que eu sempre falava. Mas você sabia, por exemplo, que a estrutura parece estar errada? Sabia. Você sabia esse Não. proposta? Não, é uma coisa que você nunca Ah, prestou não. atenção. Antes não. Não. Antes não. Quando era uma coisa que eu pensei, eu sempre falei que sempre foi muito normal. Aliás, eu solto várias pérolas assim, tá? Tem a pulseirinha? A pérola, no caso, é um erro de semântica. Pessoal, aqui que tá passando mal. Não tem jeito, vai passar, meu amor. Para explicar isso, convidamos a professora Carol Mendonça, famosa na internet por usar música, memes e outros elementos virais para ensinar a língua portuguesa. Sendo usado como um elemento de intensificação, uma falta de sacanagem muito grande, mas a falta e a sacanagem se opuseram aí no que ela quis dizer. Ela quis dizer que foi talvez uma falta de respeito e foi uma grande sacanagem. E aí ela juntou tudo emocionada, chateadíssima, que não ia ver o restart e acabou produzindo essa frase equivocada. Mas eu acho que todo mundo entendeu. Mas por que será que a Geórgia estava chorando e tão brava naquele dia? As imagens que viralizaram na internet foram gravadas em frente a uma livraria que funcionava nesse prédio aqui na Avenida Paulista. A livraria não existe mais, mas na época milhares de fãs formaram uma imensa fila que dobrava a esquina. Tudo para ver de perto os integrantes da banda Restart. Era para ser uma tarde tranquila de autógrafos, mas o evento foi cancelado. E isso causou muita confusão. Fosse uma briga, assim, né? Já ter polícia, porque a galera se correndo pra parar mesmo. Todo mundo tacando pedra. Não, foi assim, né? Horror. Segundo uma nota da época da assessoria da banda, 3.000 pessoas compareceram ao evento. E a tarde de autógrafos foi cancelada devido à falta de segurança na loja. Restart era um grupo formado por 4 adolescentes de calças coloridas que tocavam um rock e representavam o estilo emo, em alta nos anos 2000. Cabelos com franja e letras emotivas arrastavam fãs. Ela não gosta da minha. O problema é que a Geórgia, que ficou tão famosa naquela cena, Tá falta de sacanagem. nem gostava tanto da banda. Então, na verdade, eu não era fã dos meninos, né? Como todo mundo sabe. Mas eu tinha uma amiga que era e ela sabia que ia ter esse foco. E a gente tinha que fazer a prova do livro na época, né? Aí eu acabei tendo que comprar um livro chamado Iracema. E aí a gente foi na livraria, porque ela sabia que ia ter a tarde de autógrafos, a gente já ia passar lá.
Mas a gente não sabia que ia demorar daquilo, nem nada daquilo. O problema da Geórgia, além do livro, era fome. Tava passando muito mal mesmo. Porque eu tava com muita fome. Eu ia ficar o dia inteiro sem comer nada. Então o motivo daquele show não era restart, era fome. O motivo da situação era verdade, mas o motivo do meu choro era fome. E eu achei que você estava chorando por eles. Não. Ela até fala isso mesmo no vídeo. Eu tô sem comer, O dia ainda teve outras frases memoráveis como essa. Perdão, vou chegar no Twitter hoje, muito. Mas nada viralizou tanto como a Geórgia. O vídeo e as réplicas dele sacanagem! Sacanagem! tiveram milhões de visualizações. Quando é que você se deu conta de que aquilo estava na internet? A gente acordou e meu irmão colocou uma música foi colocar uma música no YouTube. E eu era a página assim, do YouTube, minha cara chorando. A reação da mãe não foi nada boa. Eu fiquei de castigo, né? Porque naquela época tudo era castigo. Depois da repercussão, a banda convidou a Geórgia para ir até o camarim e subir ao palco. Como é que aquela multidão te recebeu? Alguns me receberam muito bem e outros me receberam muito mal. É claro que a maioria mal, né? Porque imagina, você tá no show de todo mundo fã lá, todo mundo queria estar participando desse mesmo mês que estava participando, e eu que não era fã, os caras estavam lá me elogiando, me dando uma camiseta. Geórgia atribui o sucesso que os garotos tiveram na época ao vídeo dela. O empresário dele falou pra minha mãe que eles meio que estouraram por causa de mim. Que foi um fato que aconteceu ruim. Mas você acha que aquela frase, aquele meme seu, ajudou a alavancar a carreira do Gustavo? Os meninos não vão falar isso. Mas eu acho que eu fui a peça principal. O meu vídeo lá, eu chorando, aquele dia.